Se você mora em condomínio, já deve ter percebido que a nova lei que libera carregadores de carros elétricos parece simples, mas tem o mas, Felipe Pereira. A tomada que promete a modernidade, também traz uma série de dúvidas que ainda passam despercebidas. Quem responde se houver um incêndio? O prédio suporta a carga elétrica? O seguro cobre? O AVCB precisa ser atualizado? O síndico pode ser responsabilizado? Prédios antigos, por exemplo, sem estrutura, conflitos entre moradores, revisão de convenção e regimento, ou seja, questões que vão surgindo, e quem vai responder algumas delas pra gente, a advogada Alessandra Bravo, especialista em direito condominial, aqui com a gente. Tá dando o que falar, né? Essa nova lei, Alessandra. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o buchicho já tem um tempo, a lei nada mais veio por uma questão de moradores que adquiriram carro, da questão que agora é muita facilidade de ter veículos, elétricos, mas os nossos empreendimentos não estão preparados para isso, né? Pois é. E pensando em custos, para isso, aí cabe ao condomínio, ao morador, aí paga quem tem o carro elétrico, quem não tem, se um dia adquirir, vai ter que ser cobrado uma taxa. Qual que é o regramento para isso? Então, quando a gente pega a lei que é válida somente a lei, lembrando que é do estado de São Paulo somente, ela fala o condômino, ou seja, só o proprietário do veículo que tem elétrico. Não fala que o condomínio tem que fazer essa instalação em nenhum momento. Só que nós temos, a maioria dos empreendimentos hoje, eles são entregues com garagens não privativas, como está na lei. Não é a sua garagem específica. Você tem direito a uma garagem, mas é em qualquer local. E aí, como que eu vou obrigar aí no condomínio que teria que estar fazendo, porque está na área comum. Então, aí já começa o primeiro problema da lei. Ela traz privativa. Tá, um condomínio que eu tenho a minha matrícula, a minha garagem, é uma questão que daí eu tenho que verificar com o condomínio. Agora, eu tenho direito a uma vaga, mas eu não tenho aonde é essa vaga. Como que eu vou obrigar a ser colocado essa tomada ou a forma que for de carregamento? E mais uma discussão ali para convenção, para assembleia mesmo. E outra, até a gente, entre nós colegas, as advogados condominalistas, a gente está até verificando a questão da inconstitucionalidade dessa lei. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, o município de Niterói também promulgou uma lei bem parecida com essa, mas com outras particularidades também, e já foi declarado inconstitucional. Até porque não tem como eu obrigar o condomínio a fazer uma coisa que pode trazer prejuízos para toda a coletividade. Uma coisa é algo, sim, que dá para ser feito e é primordial e ok, tudo bem, carro elétrico é uma realidade? Valoriza o empreendimento? Sim. Mas dá para todo o condomínio ser colocado? Não. Então, não tem que primeiro pensar, eu quero ter um carro elétrico, aonde eu moro eu posso ter uma tomada, é viável? Já começa por aí. Que pontos, Alessandra, você considera ser obrigatório uma revisão dessa lei, para evitar mais conflitos ou até judicializações? Bom, primeira coisa da lei estrutura. A gente sabe que muitos condomínios não vão ter como colocar, isso é fato, é questão de estrutura mesmo do condomínio, não é nem a questão de viabilidade técnica, estrutural, não tem. Então, essa é a primeira questão. Então, o condomínio já todos, sem exceção, fazer uma vistoria predial referente a essa estrutura, para ter esse parecer técnico. Inclusive, a lei fala isso, se o condomínio tiver um parecer técnico especificando que não pode ter, aí o condomínio fica amparado, o síndico, e não obriga a estar colocando também obriga no sentido de o morador entrar com processo para querer colocar. Essa é a primeira coisa. Então, todos os condomínios já devem fazer isso. É questão não só da estrutura física local, mas também da parte elétrica, que pode danificar. E lembrando que hoje você não tem só o chuveiro, né? Você tem fogão, às vezes muito elétrico, antigamente é tudo gás, a maioria hoje usa elétrico, você tem ar-condicionado, aquecedores, então é tudo elétrico, então só vai aumentando a questão de eletricidade dentro do condomínio. E a carga tem que verificar também se ela é compatível
positivo ou não. O Teodoro mandou aqui, ele é síndico, aí ele conta que foi aprovado na Assembleia no passado a instalação individual de pontos de carregamento para os condôminos que desejassem. Aí ele fala que foi feita a avaliação prévia da capacidade de carga de energia, estabelecido que as instalações devem acompanhar a ART, enfim, tudo que parece estar de acordo aí com o decreto em vigor. Mas ele tem algumas dúvidas. O condomínio tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Seria necessário comunicar o Corpo de Bombeiros sobre a execução das instalações dos pontos de carregamento para uma suposta vistoria ou aprovação? Não só isso, ele tem que refazer o projeto do bombeiro, porque todo AVCB tem um projeto técnico daquele condomínio. Tem que refazê-lo, porque se acontecer um incêndio, alguma coisa, não só o seguro, ele perde o direito sinistro, nesse caso o seguro não vai pagar o prêmio, e também a questão do AVCB do condomínio já está comprometido. A própria seguradora, então, tem que ser informada. Sim, também. Inclusive, provavelmente, né, hoje com a mudança até do seguro ano passado, da lei de seguro, foi em dezembro, se não tem, provavelmente já estão verificando a questão até de um prêmio específico para a questão de carros elétricos, alguma coisa do tipo. Inclusive, ele comenta, o Teodoro, aqui sobre as seguradoras, né, falando que antes da vigência do decreto, as seguradoras se recusavam a incluir na apólice a cobertura desses dispositivos instalados em prédios antigos. Asseguram apenas em edificações novas, onde os pontos de carregamento são instalados na construção, tem a garantia legal de 5 anos da construtora. Aí ele pergunta aqui, a partir da vigência dessa lei, as seguradoras estariam obrigadas a oferecer essa cobertura? Enquanto a lei estiver vigente, desde que o condomínio comprove realmente que a instalação teve todas as questões técnicas corretas, né, para não vir colocar um risco, sim. De outra forma, não. Lembrando que a gente tem uma outra empecilho também. A norma técnica que fala como deve ser feito essas tomadas, nós não temos. Isso que é interessante. Nós temos vários, em todo o país, cada estado tem a sua... os seus estudos sobre isso. A que estava mais avançada, inclusive, era a nossa, depois foi promulgada em Goiás, depois de Goiás foi para o Distrito Federal, enfim. E todas caíram. Mas nós não temos a norma técnica falando assim, porque não é uma tomada igual uma tomada de TV. Não. É igual assim, quando a gente viaja para fora do país e vê em alguns locais. Não é uma coisa tão simples, né? E aqui dentro do nosso mesmo, em estacionamentos, mercados, shopping, tem também. É diferente. Não é uma simples tomada. Então tem que ser verificado o caso como um todo. E aí a gente não tem isso, essa especificidade. Então se acontece alguma coisa também, como eu vou dizer que aquilo está correto ou não está? Eu não tenho nem a norma que fala. Quando ele fala da construtora, é porque daí foi a construtora que fez. Então, se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é que jogar em cima da construtora, porque foi ela que entregou. Mas aí, quando não é a construtora, foi o condomínio que fez agora. E aí, pensando em construção, né? Quem compra, por exemplo, na planta, já pode exigir da construtora que se tem essa estrutura? Sim, nesse caso pode exigir, mas normalmente os condomínios hoje já entregam com isso porque é um atrativo, né? Carro elétrico é uma realidade, assim como um ar-condicionado também dentro dos imóveis. Então, precisa se entender o contexto, mas tem que entender também, não é simplesmente uma tomada. Tem a questão também, por exemplo, essa tomada, não vamos pegar um condomínio que só tem subsolo, imagina colocar uma tomada e acontecer uma combustão num carro. Né? Um carro em si sozinho pegando fogo já é uma coisa complicada. Imagina entre aspas, é como se fosse uma bombinha, né? Que tem dentro, né, do cilindro, do elétrico, aí vai do outros carros do lado que é a combustão e aí vai em cadeia, né? E aí outra dúvida, que exatamente, tipo, no condomínio tem um número mínimo de moradores com carro elétrico hoje. E aí eles são responsáveis por arcar com isso. E quando mais moradores aderirem, depois da instalação já feita, já paga, eles vão ter que pagar também? Ou aí já fica um benefício para todo mundo? Então, aí entra na questão até que eu falei da norma técnica, não é simplesmente uma tomada. O condomínio quer. Se vai valorizar o empreendimento, às vezes é interessante fazer o quê? Primeira coisa, o condomínio tem que chamar uma assembleia, fazer um estudo técnico, e isso técnico não é barato, já aviso de antemão, para poder fazer toda a viabilidade técnica, para fazer como vai instalar e onde pode instalar. Dependendo, às vezes dá para instalar uma só. E eu tenho 5 moradores que têm o carro. Só que nada impede que outros moradores, porventura, podem ter. Às vezes compensa até para o condomínio fazer num local só e para todos.
Tem condomínio, por exemplo, na capital, que fez e cobra como se fosse no mercado, um posto, e a parte, né, para poder fazer a recarga. E isso entra, querendo ou não, um valor por conta do condomínio também. É uma forma também. Mas se o condomínio, o morador quiser fazer, e aí tem outra coisa também. Não é só a questão de... A lei, ela é muito complicada, porque ela fala assim, tem que ver a fiação e tal. Só que a gente tem locais que não tem fiação. Aí ele vai o quê? Vai furar a área comum do condomínio para passar fios, porque não tem, né? Então, ele vai puxar da onde? Da energia elétrica, das luzes que iluminam a garagem. Então, é bem complicado isso, colocar a lei de uma forma assim, parece que não entende o que é um condomínio em si. Uma coisa é um condomínio aberto, céu aberto, que é uma garagem toda aberta, que não tem nada, aí vai ser instalado, mas mesmo assim, eu tenho que puxar fiação. Para colocar um mercadinho num condomínio, eu tenho que ter fiação. Já tem que ter a RT, que muitos não fazem, e tem que ter o prêmio de seguro. Por quê? Ali eu tenho geladeira, eu tenho coisas que podem pegar fogo. Exato. E porventura, às vezes é perto de carros. E acontece o problema, porque eu falo assim, nossa, não via, não sabia. Não sabia, ou será que não foi atrás realmente? Eu não tenho quem olha essa questão para poder não te trazer esse problema. Imagina de um carro. Pois é. A Beth trouxe um tema aqui interessante. No caso, as regras valem somente para condomínio de prédios ou condomínios de casas também precisa ser aprovado, comunicado, enfim? Condomínio, ambos. Quando a gente fala condomínio, a lei só trouxe assim, condomínio residencial e condomínio empresarial, que seria o comercial. Agora, se é condomínio de casa, lotes, tudo é condomínio. Entendi. E aí, assim, pensando em quem, né, síndico de condomínio, talvez seja o momento ainda de esperar um pouco mais para aplicar isso, já que tem esses questionamentos sobre a inconstitucionalidade, ou já pode ir tocando e vendo as questões técnicas, pelo menos? A orientação que eu dou sempre é: a prevenção é melhor que prevenir é melhor que remediar. Então já chama essa vistoria técnica para ficar com esse laudo, para ver a viabilidade. Depois, se for vir instalar, já está isso pronto, se é possível ou não, até porque a própria lei traz isso, se mostrar que é inviável com laudo técnico, aí o condômino não pode requerer. E os condôminos, o bom senso, nada de comprar um carro e depois requerer do condomínio. Primeiro verifique se pode ou não. Alessandra Bravo, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Até a próxima semana, e quem tiver questões que queiram ser respondidas pela Alessandra pode mandar para o nosso WhatsApp 19 99186 9070. Até a próxima. Até.